Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim.
Cascais é 100 vezes maior no seu território marítimo do que aquele que tem no seu continente. Portugal tem no território marítimo a mesma área do que a Índia e o Paquistão juntos. Por isso, logo por uma questão quantitativa, nós poderemos perceber que o mar é de facto um ativo estratégico, quer para Cascais, quer para Portugal, quer para a Europa. Aliás, isto demonstra que Portugal e Cascais não somos nem pobres, nem periféricos, nem pequenos. Somos de facto grandes. Isso coloca-nos, a nível dos recursos a explorar em relação ao mar, uma outra preocupação é que não tratemos o mar da mesma forma como tratamos a terra. Ou seja, as questões ambientais vão-se colocar e têm que se colocar nesta exploração do nosso mar. Por isso mesmo, acredito que será uma forma de afirmação dos povos, irá formular novas relações, mesmo do ponto de vista geoestratégico, e em que Portugal tem aí um papel absolutamente fundamental. Nós em Cascais há muito que temos na agenda política, de nível local, esta preocupação, e temos vindo a fazer todos os desenvolvimentos. Os diagnósticos estão feitos, o conhecimento já existe, agora falta de facto é pôr em prática, é todos nós termos esta percepção clara do quanto vale o recurso marítimo em todas as suas vertentes, quer históricas, culturais, geográficas, ou seja, neste conceito da globalização, que é nós a partir do local termos a capacidade de influenciar o global. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite à Matriz Portuguesa, que com o apoio institucional do Ministério do Mar, inicia hoje a Cimeira Fémina. A Cimeira deste ano tem como um dos objetivos principais a reflexão sobre a descoberta e preservação dos oceanos. Portugal sempre foi um país com elevada tradição marítima, projetando a sua marca distintiva no panorama internacional como ponte para os vários continentes. O mar representa um ativo crítico com elevadas potencialidades económicas, assim como um espaço de turismo, cultura e lazer. Os últimos dados revelam que a contribuição do mar para o PIB nacional corresponde a cerca de 5% e o setor marítimo emprega cerca de 100 mil pessoas em Portugal. Os oceanos têm vindo a ganhar uma relevância na agenda internacional do desenvolvimento sustentável e o papel destes na sociedade do futuro é absolutamente crítico para um país como Portugal. Por outro lado, o contexto em que nos encontramos de atual pandemia merece ser encarado como uma oportunidade e responsabilidade para corrigirmos o impacto das relações humanas com o meio ambiente, incluindo os mares e oceanos. A sustentabilidade não é um tema novo para a Microsoft. Há muito tempo que estamos comprometidos em utilizar a tecnologia para ajudar as pessoas, empresas, governos a serem cada vez mais sustentáveis. No ano passado, anunciámos o nosso próprio compromisso, que até 2030 teremos uma pegada de carbono negativa e que até 2050 removeremos todo o carbono emitido pela nossa empresa desde a sua fundação em 1975. Investimos mais de 40 milhões de euros na utilização de inteligência artificial e cloud para resolvermos desafios como a escassez e a limpeza das águas. No mês passado, anunciámos o nosso plano para repormos mais água do que o que consumimos. Pretendemos atingir esta meta até 2030, através do investimento em projetos como recuperação de pântanos e a remoção de superfícies impermeáveis como as de asfalto, que ajudará a repor a água nas bacias que mais precisam. Outro grande compromisso neste plano é a redução do consumo de água pela própria Microsoft. 100% da água não potável utilizada pelo campus, na Califórnia, virá de fontes recicláveis, como coletores de chuva, dispositivos para o tratamento de águas residuais. Noutras áreas, iremos também utilizar a água reciclada nas canalizações, refrigeração dos prédios e paisagismo. Com estas medidas, pouparemos cerca de 4,3 milhões de galões de água potável por ano.
Seguindo a mesma estratégia de sustentabilidade, associámos-nos recentemente à organização ambiental sem fins lucrativos The Ocean Cleanup, que todos os anos remove dos oceanos 68 toneladas de resíduos flutuantes. Neste projeto, desenvolvemos em parceria uma máquina com inteligência artificial que permite localizar o lixo nos oceanos com o intuito de limpar a grande mancha de lixo do Pacífico entre o Havaí e a Califórnia, o maior amontoado flutuante de resíduos do mundo. Do lado da Microsoft, iremos continuar a apostar neste tema, utilizando a nossa tecnologia para ajudar a monitorizar e a recuperar as águas e os oceanos, fontes essenciais para a vida de todos nós. Desejo o maior sucesso à Cimeira deste ano e que seja verdadeiramente um espaço de reflexão e debate para este tema. Muito obrigada. Estimados senhoras e senhores. Hello Lisbon, hello Portugal, greetings from Helsinki, Finland. We have just arrived from our weekend trip with a crew of young sailors. My name is Tapio Lehtinen. I'm a lifetime sailor and keenly in love with the oceans of the world. I started sailing with Optimist dinghies in the 1960s and gradually moved on to offshore racing boats. At the age of 23, I participated in the Whitbread Round the World race as the watch captain on board Skopbank of Finland. In 2018, I took part in the Golden Globe race and became the first Finn to race single-handed non-stop around the world. At the moment, I am preparing for another solo circumnavigation in the next Golden Globe race 2022, as well as for the Ocean Globe race 2023 with a full crew of young sailors. Both these races are sailed with traditional boats and methods. Everything based on digital or satellite technology is forbidden except for safety use. The roots of the Finnish ocean sailing lie in the brave seamen who sailed their ships around the world in the beginning of the 20th century, bringing wheat from Australia to Europe. I want to keep this legacy alive, so for the Ocean Globe race, I am recruiting a crew of young next-generation sailors to sail around the Cape Horn with me. On my voyages around the world, I have witnessed firsthand how the nature has changed. The biodiversity has narrowed and continues to do so. There are fewer birds, fish, and fewer sea mammals. All the trash in the sea and the smog above the shipping routes are giving a strong signal. For my part, also speaking as a grandfather, I want to take action to preserve this beautiful planet to the generations to come. In my future projects, I want to work in cooperation with companies and organizations that are part of the solution, not part of the problem. I want to promote innovations, concrete solutions, and ways as to what we can do to keep our planet clean, diverse, and viable. If there's a will, there's a way. We need to cooperate internationally in tackling the climate crisis and the protection of the oceans. We still have time to put it right. Janu largos janu navigavam ajondas inquietas apartando.
primeiro lugar, eu gostaria de dar o meu agradecimento à Matriz Portuguesa, na pessoa do seu presidente, do Dr. João Micael, mas também de todos os parceiros associados a esta iniciativa, que este ano, através do FEMINA 2020, celebra os oceanos e o impacto no futuro da humanidade como o seu principal tema, mas sem dúvida prestar o agradecimento devido por este convite para ter uma participação modesta nesta iniciativa. A segunda palavra é de destacar a importância da FEMINA 2020 e o facto da celebração do seu 10º aniversário, que releva desde há muitos anos, há uma década, portanto, o papel fundamental da mulher na humanidade e em particular na ciência, na cultura, mas o papel fundamental da mulher na humanidade. E é de relevar que, acima de tudo, e esse será um dos tons da minha partilha convosco hoje, a mulher desempenha sempre um papel central nas questões centrais do futuro da humanidade e, portanto, esta é a minha segunda nota. A terceira é de destacar que a ONU elegeu a década dos oceanos, portanto, o período que vai de 2021 até 2030, como sendo a década dos oceanos. E isto tem um propósito muito concreto de relevar e fortalecer a cooperação internacional para a proteção dos oceanos e para a gestão dos recursos naturais. E é absolutamente central, e como tal, as instituições internacionais e a Organização das Nações Unidas elegeram toda a década como sendo uma década central para esse mesmo objetivo, o de cooperar internacionalmente na proteção dos oceanos e dos recursos naturais. Tendo estes 3 pontos, eu gostaria hoje, e dado o convite que me foi feito, de partilhar convosco uma viagem. E essa viagem tem sempre um ponto de partida e um ponto de chegada. E o ponto de partida é este, é que, sendo os oceanos berço da vida da humanidade, eles são também centrais para o futuro da humanidade. Mas são de que forma? Associando sempre a este futuro pessoas, lugares e o planeta. Eu peço desculpa, utilizo a sigla em inglês, é People, Places and Planet, são os 3 P's. E o P de Places, de lugares, também se adequa aqui a Portugal. E, portanto, pessoas, lugares e o planeta são um aspecto central que vão potenciar que os oceanos possam mesmo ser o futuro da humanidade. E a minha mensagem de hoje vai nesse sentido de, em diversas formas, em diversas dimensões, vemos como isso acontece. Havia o meu mentor preferido, o Stephen Jay Gould, um paleontólogo de Harvard, referia muitas vezes que a bactéria é o ser vivo mais resiliente sempre, com uma história de vida que recua aos 4 mil milhões de anos. E de facto temos provas notáveis nos dias de hoje que a bactéria é de facto um ser vivo extraordinariamente resiliente. Mas o ser humano, um ser vivo muito mais recente, recuamos somente 300 mil anos, porventura vamos adequando à medida que vamos aprendendo mais sobre a nossa própria evolução, mas recuamos uns parcos anos. O ser humano tem uma capacidade ímpar, que é a capacidade de imaginar e a capacidade de abstrair e de criar o seu futuro. E é nessa criação do seu futuro que o ser humano, em diálogo com a natureza, os oceanos, vai conseguir construir esse seu futuro. Portanto, é absolutamente central perceber que o aspecto ímpar do homem de criar o seu futuro, de imaginar e de construir viagens no seu futuro, é isso que o torna diferente e é isso que efetivamente vai tornar possível aquilo que queremos, que é potenciar e preservar os oceanos e o futuro da humanidade.
Eu devo referir o seguinte, também pela agenda das Nações Unidas e dos 193 países que assinaram os objetivos, os grandes objetivos globais de desenvolvimento sustentável, os oceanos são, como objetivo 14, são parte central da agenda do desenvolvimento sustentável. O que nós precisamos é construir como que uma casa, uma sala de controle de emergência perante as verdadeiras emergências que acontecem e proteger, preservar os oceanos como peça fundamental desse desenvolvimento sustentável. E por isso é que tem esta imagem de uma sala de controle, uma sala de emergência, onde as pessoas agem trabalhando com base naquilo que é a informação possível, para conseguir proteger, mais uma vez, 2 P's, proteger e preservar os oceanos. E é nessa sala de controle que nós vamos conseguir construir aquilo que é potencial dos oceanos para serem parte do nosso futuro. O que eu queria fazer a partir de agora era levar-vos, partilhar convosco e viajar convosco desde um primeiro momento onde nós vamos ver como os oceanos são centrais para a vida, para toda a vida. Os oceanos têm um impacto fundamental no clima, um impacto fundamental na vida terrestre, na vida humana. E começamos aí a nossa viagem e depois terminaremos, não direi ainda como é que terminaremos, mas antes de terminarmos vou tentar despoltar um pensamento estratégico sobre como Portugal poderá agir nesta agenda dos oceanos. E então terminarei com uma surpresa, que é percebemos como a capacidade inventiva do homem consegue ir para além do papel que os oceanos representam não só no nosso planeta, mas deixarei isto para o fim. Portanto, vamos tentar, vou-vos passar aqui um pequeno vídeo onde a NASA releva de uma forma muito sintética a importância fundamental dos oceanos para a vida, a importância fundamental dos oceanos para a humanidade. E vamos agora escutar como os oceanos são centrais. Earth is the water planet. Although 40% of Earth's population lives within or near coastal regions, the ocean impacts people everywhere. Most of Earth's water is stored in the ocean, a driving force for weather and climate. The Earth's surface is warmed unevenly by the sun. Heat, a form of energy, helps drive ocean and atmospheric circulation. The ocean absorbs and stores more heat than the atmosphere. Both the atmosphere and ocean move heat. The atmosphere does this quickly, the ocean slowly. At the ocean's surface, winds drive currents. Multiple forces keep the global ocean conveyor belt, or thermohaline circulation, in perpetual motion. Below the surface, deeper currents are driven by differences in density. Mixing and upwelling in the ocean transport nutrient-rich waters to the ocean's surface. Nutrients sustain biological productivity in the ocean. Extreme variations in sea surface height and sea surface temperature affect ocean and atmospheric circulation. El Niño and La Niña occur when changing wind patterns displace warm and cool water in the equatorial Pacific. Both have global impacts.
During either of these events, the replacement of cold water by warm water leads to air temperature swings and changes in humidity. This alters weather patterns by steering storms and rainfall to new locations. Shifts in rainfall affect plant growth and areas impacted by drought. When heat is exchanged between the ocean surface to the atmosphere, it influences climate. For example, heat and moisture carried by the Gulf Stream northward bring warmer temperatures and a moderate climate to Europe. An eddy is a circular moving body of water that spins off a main current. Eddies play a major role transporting heat and nutrients. Thunderstorms are a frequent occurrence in the tropics. Some of these may become organized into large rotating systems with strong winds, growing into tropical storms or hurricanes. Tropical ocean basins like the Caribbean and the Gulf of Mexico retain substantial heat, making these regions favorable for rapid storm intensification. By extracting large amounts of heat from the ocean, storms can become massive and destructive hurricanes. A driving force for weather and climate. The ocean is essential to life on Earth. It is the primary storehouse of Earth's water. Alexandre, só estamos a ver a sua apresentação por enquanto. Pois, parece-me que não conseguem ver o vídeo, não é? Without the ocean, our planet would be Apenas o som. uninhabitable. NASA satellites and their unique view from space are helping to unveil the vast and largely Talvez voltar a projetar e escolher apenas esse que toca assim. Eu peço desculpa porque houve aqui, pelo visto, um problema técnico, não conseguirem acompanhar o vídeo. Mas depois farei questão de fazer chegar o vídeo. O aspecto, não sei o que é que se passou, porque ele estava a funcionar bem. O aspecto central é o seguinte: os oceanos representam uma plataforma fundamental para todos os aspectos da vida na Terra. E o impacto que tem, não só no clima, na temperatura, na biodiversidade, nos ecossistemas, é absolutamente central. E isso faz com que seja inevitável que os oceanos sejam considerados no nosso futuro de uma forma diferente. A proteção e a preservação são um dos aspectos, mas teremos que ir muito mais além. E isso que eu agora vos queria partilhar convosco não será um vídeo, é como é que nós humanos interagimos com os oceanos e como é que provavelmente teremos que mudar bastante a forma de interação do ser humano e das suas atividades sociais, económicas, etc., com os oceanos.
Nas Nações Unidas, e particularmente nas Nações Unidas para o Ambiente, nós conseguem ver o ecrã? Só para confirmar. Não, continuamos só a ver a apresentação. Tente sair da apresentação. E agora consegue? Agora tente voltar a projetar. Perfeito, agora sim, estamos a ver tudo. Ok, peço desculpa que há pouco deve ter saltado em uma certa altura. As Nações Unidas, em termos de avaliação da forma como interagimos com os oceanos, desenvolve uma metodologia que é analisar quais são os drivers, portanto, quais são as forças ou os agentes de interação, analisar quais são as pressões, o estado da situação dessa interação, que tipo de impactos é que tem e como é que devemos responder a eles. E este modelo deve ser praticado por toda a humanidade. Vocês estão a perceber-se de qual é o grande desafio que está aqui, que é, e vou ilustrar com alguns exemplos desses drivers, dessas pressões, e dos impactos que está a ter e o que é que muito falta fazer para nós conseguirmos evoluir nesta interação. Começando por estes drivers, esta imagem dá-vos uma ideia de cerca de 30 da evolução de como é que os humanos se distribuem pelas orlas costeiras. Vocês conseguem ver como é que daqui até 2050 os círculos mais interiores representam a situação atual, em 2030, e os exteriores em 2050. E como é que vai evoluir a distribuição dos seres humanos pelas orlas costeiras em todo o mundo, não é? O que é que isto tem de impacto? Tem de impacto que o principal fator da nossa relação com os oceanos é o crescimento populacional. Vocês conseguem ver que em todo o mundo haverá, e em todos os continentes, megacidades e cidades que vão colocar uma pressão incrível sobre a nossa interação com os oceanos. A pressão populacional é o principal driver, mas depois temos tudo aquilo que está associado. Eu penso que conseguem ver aqui, agora um bocadinho mais alargado, tudo aquilo que está associado à existência de seres humanos, desde principalmente a nossa alimentação, não é? O transporte, a energia, a construção e o turismo, também teremos que admitir. Portanto, e todos estes fatores vão naturalmente causar pressões imensas no desenvolvimento das orlas costeiras, nos transportes marítimos, na indústria extrativa, na aquacultura, na agricultura, em todos estes elementos, e é isto que provoca, de facto, a grande pressão de degradação dos oceanos, degradação da vida marítima, e em paralelo, da necessidade de proteção e preservação da mesma. Não nos esqueçamos que as evoluções demográficas previstas para 2050 serão enormes. E à medida que a população aumenta e que as nossas atividades aumentam, vamos degradando cada vez mais, colocando mais pressão e degradando cada vez mais esses oceanos. Esta imagem dá-vos os 15 países onde algumas desta pressão, por exemplo, da pescatória e da indústria pescatória vai ser mais visível, e depois dá algumas zonas já mesmo mortas, zonas mortas, em que desde o lixo marinho, os fertilizantes da agricultura, o lixo mais industrial, causa pressões tão grandes sobre os oceanos que destroem. Portanto, são exemplos notáveis e o impressionante aqui é perceber a escala global, como os oceanos, representando 70% de todo o espaço, também é global esta agressão, estas pressões
que o ser humano coloca sobre os oceanos. Que impacto é que isto terá, e há certas zonas onde o impacto é mais notável? Aqui tem a zona dos grandes recifes, da grande barreira de recifes na Austrália, e dá para ver que é bem conhecido este caso, e daí eu trazê-lo também aqui. As barreiras de corais têm um papel no equilíbrio do ecossistema e da biodiversidade absolutamente essencial. As pressões que estão a ser colocadas pelo ser humano, pela busca de alimentação, a atividade industrial, os transportes, a pesca, tudo isto está a causar uns aumentos de temperaturas e temos e era isto que estava no primeiro vídeo que eu tentei partilhar convosco, uma pressão imensa sobre fenómenos atmosféricos como El Niño, etc. O aumento de temperatura, fenómenos como o El Niño causam a degradação brutal dos recifes e das barreiras de corais, que têm impactos absolutamente estrondosos sobre a biodiversidade e o ecossistema marinho. Portanto, tudo isto é um bom exemplo de qual é o atual estado e a realidade que o ser humano e a sua interação com os oceanos está a pôr em causa o futuro da nossa humanidade e o futuro mesmo dos oceanos. Temos agressões ainda mais desoladoras. A imagem que vem é no Golfo do México, não é? Como reconhecem, o que aconteceu com a dispersão do petróleo e os impactos absolutamente avassaladores que teve em todo o ecossistema e a biodiversidade e os oceanos. Portanto, nós poderíamos multiplicar em muito os exemplos e chegamos sempre à mesma conclusão. O homem, a sua atividade quer económica, quer social, inclusive a sua distribuição pelo espaço ao largo de todo o mundo, está a causar pressões e impactos absolutamente avassaladores nos oceanos. E é insustentável e impera uma necessidade de uma resposta imediata de proteção e de preservação desses mesmos recursos. Podemos, e uma resposta que está a ser trabalhada à escala global, é a definição de áreas de proteção marítima, portanto, áreas de proteção marinha, não é? Onde em todo o mundo se definem grandes zonas de proteção, como temos as áreas de proteção florestal em terra, temos também as áreas de proteção marinha para garantir a proteção e a gestão, a regulamentação da utilização do espaço marinho e dos ecossistemas que estão dependentes. Mas há muito por fazer. Portanto, ou seja, a resposta de áreas de proteção marinha é insuficiente, naturalmente, e há muito por fazer. Só para vos dar uma noção do muito que há por fazer, este diagrama mostra-vos o exemplo das categorias de áreas de ação que ainda nos falta para conhecer melhor a realidade. A última categoria é esta que eu estou a falar, que é as interações dos humanos com os oceanos, mas o próprio conhecimento da biodiversidade dos oceanos, dos fundos do mar e de tudo o que está inerente a isso, e da composição e circulação dos oceanos, tudo isto são áreas ainda por explorar. Portanto, a palavra explorar os oceanos, não no sentido de explorar do desenvolvimento económico, desenvolvimento social, turismo, etc., mas de explorar o seu conhecimento para garantir a sua proteção e preservação. E existe uma característica central aqui, que é agregar e integrar informação para observar e para monitorizar a utilização dos oceanos e para o futuro dos oceanos. E para isso conseguirmos ter um maior controle sobre os aspectos biológicos, químicos, físicos e socioeconómicos desta vida dos oceanos. Portanto, a nossa ação, a ação do homem, da humanidade, é de garantir que consegue processar a informação e observar e monitorizar de modo a que isto seja possível. E isto leva-me ao próximo tópico. Eu penso que estão a seguir. Pode-me confirmar, André, que... Sim, tudo ok. Ok. Sem dúvida que temos que utilizar, e aqui a parceria que a Femina tem com a Microsoft é um bom exemplo disso. Temos que usar tudo aquilo que está ao nosso alcance em termos de tecnologias
para processar informação, para gerir informação, que nos permita observar e agir sobre esta nova realidade de interação com os oceanos. O exemplo que eu vos vou mostrar, espero que se calhar é mais fácil mostrar-vos a partir daqui. Este diagrama dá-vos uma visão do que é que está aqui envolvido. A saúde dos oceanos está relacionada com os serviços que os próprios oceanos proporcionam e com o clima, com o ambiente, não é? Então, aquilo que são as ações que o homem pode fazer já é a mitigação, a adaptação e a gestão dos serviços climáticos. Só que ao fazer isto tem que estar diretamente a perceber que está a interagir com uma série de outras áreas, como seja a segurança alimentar, como seja a vida junto às zonas costeiras, a sustentabilidade e a saúde e a biodiversidade dos oceanos, o turismo, como eu falei, aquelas outras componentes que estão interrelacionadas com a nossa vida junto aos oceanos. E então torna-se absolutamente essencial que haja uma monitorização e uma ação para permitir prever como é que nós podemos trabalhar em todas estas áreas. E aqui são as áreas, só para verem a complexidade que está aqui envolvida nisto, de como é que, até chegarmos a uma verdadeira avaliação de como é que podemos ver o impacto global dos homens nos oceanos, temos que ser capazes de controlar todas estas outras áreas. Não é, isto ilustra a complexidade que está imanente na nossa ação e no nosso futuro enquanto humanidade e no convívio que teremos para a proteção e preservação dos oceanos. Ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, em termos de ação, temos que ter consciência de tudo aquilo que acontece por si nos oceanos e os impactos daquilo que estamos a fazer. Tudo aquilo que são, desde a subida dos níveis das águas, as temperaturas, os fluxos marinhos, tudo o que são, todo o processamento das zonas costeiras, tudo o que são a biodiversidade dos oceanos, a produtividade dos oceanos, são tudo atividades que são simultaneamente a consequência da nossa ação e são atividades que são aquilo que podemos fazer para proteger e para melhorar os oceanos. Quando a ONU definiu que a década dos oceanos era absolutamente essencial, foi tendo em conta esta complexidade e para isso é necessária uma cooperação internacional absolutamente única. Eu penso que aqui posso também clicar para ter uma noção do que é que está envolvido. Só em termos de variáveis essenciais para compreender os oceanos, tem toda esta coluna aqui que está muito confundida com aquilo que tínhamos visto ali anteriormente. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte: existe uma verdadeira rede de cooperação internacional de observação dos oceanos que permite-nos hoje estar muito melhor posicionados para agir de forma muito mais consciente para a proteção e preservação dos oceanos. Tudo isto aqui são redes que, como podem verificar, são redes que trabalham diariamente, anualmente, no sentido de cooperar para garantir que os sistemas de observação dos oceanos, nestas várias variáveis, são o mais positivo possível para a preservação e proteção dos oceanos. E estas redes permitem, naturalmente, como vocês viram, a NASA, a tecnologia geoespacial aqui é essencial, mas também as tecnologias de análise dos oceanos, dos fundos marinhos. E estas redes trabalham usando, por um lado, o geoespacial, por outro lado, a análise dos próprios oceanos e dos fundos dos mares, para permitir atuar e preservar e proteger os oceanos. O que está aqui em causa, eu não quis deixar de vos mostrar isto, é o seguinte, porque dá-vos uma noção exata de qual é a complexidade do desafio que nós estamos a enfrentar. E que só com a cooperação internacional a este nível conseguiremos debelar, mitigar os impactos negativos e proteger e preservar os oceanos. Isto são redes em funcionamento permanente que, mesmo com uma década dos oceanos que temos pela frente, veremos enquanto conseguimos mitigar e adaptar para proteger e preservar os oceanos. Com isto, eu termino. Portanto, o primeiro ponto era essencialmente para vos salientar como é que os oceanos são absolutamente centrais na vida na Terra. O segundo ponto é salientar como é que nós humanos temos vindo a causar impactos profundíssimos nos oceanos.
E o terceiro, como é que nós podemos definir ações e cooperar internacionalmente para proteger e preservar os oceanos. Antes de passar ao último ponto, que é ter uma noção de que os oceanos e o ser humano vivem no nosso planeta, mas existe ainda para além disso uma capacidade de exploração e de compreensão ainda. Eu gostaria de trazer um ponto que é, há de facto riscos eminentes na forma como nós estamos a interagir com os oceanos. E nós estamos a perceber desses riscos, infelizmente algumas comunidades percebem-se mais do que outras. Eu penso que conseguem ver o mapa interativo. Isto não é um mapa, isto é um sistema interativo que procura analisar em tempo real os riscos de cheias em todo o mundo. E como podem verificar, são um fenómeno que nós nos temos vindo, como existem os outros riscos, como os fogos, mas agora falando especificamente dos oceanos, as cheias e as secas são dois dos principais fenómenos de risco que impactam diretamente na relação dos oceanos com o ser humano e das águas com o ser humano. E vocês conseguem verificar aqui que o risco é elevadíssimo em todas estas zonas mais a vermelho, depois o amarelo e depois vai o amarelo ficando mais claro, dá-vos uma noção exata do que é que estamos a falar. Todo o Sudeste Asiático, toda a Indonésia, mesmo o Pacífico, como é óbvio, sofre de riscos absolutamente intoleráveis quando se trata das cheias. E tudo isto tem a ver naturalmente com o nosso relacionamento com os oceanos, como nós nos relacionamos com os oceanos, como nós vivemos junto aos oceanos, como nós desenvolvemos atividades económicas junto aos oceanos. A mesma coisa os ciclones tropicais, que afetam zonas. Agora, peço desculpa, vou tirar aqui primeiro, para vocês terem noção, vou tirar primeiro as cheias e vou deixar os ciclones tropicais. Como podem verificar, e uma zona que muito me diz, tendo nascido lá, mas como podem verificar, quer Madagascar, quer Moçambique, são avassalados regularmente com ciclones tropicais. Mas, mais uma vez, também toda a zona da Índia, toda a zona da Indonésia, da Eurásia, é afetada, o Japão, afetada de forma extraordinariamente intolerável pelos ciclones tropicais. E, portanto, é pela utilização não só da tecnologia para observar, monitorizar e proteger-nos, mas temos de ter consciência de que estes riscos são riscos reais, eminentes, são riscos que já sofremos hoje e continuaremos a sofrer de uma forma muito mais agressiva se não formos capazes de proteger e preservar o nosso relacionamento com os oceanos. Portanto, isto dá-vos uma noção que isto só demonstrar que a nossa ação, além de ser desejável, a nossa ação é inevitável, porque o ser humano sofre hoje riscos absolutamente intoleráveis se não proteger e não preservar a sua vida com os oceanos. Portanto, isto dá-vos uma noção exata de que não é o amanhã que é necessário, aqui é absolutamente exigente que seja o hoje, pois os riscos tornaram-se absolutamente intoleráveis para a humanidade. O que é que nós podemos fazer, nós enquanto pessoas, mas os lugares podem fazer em relação a isto? Tem que desenvolver relações estratégicas e planos de ação estratégica no seu convívio com os oceanos. E neste caso, Portugal eu diria, um felizardo em termos de condições naturais, mas tem que ser cada vez mais um agente atuante em definir uma estratégia para os oceanos e para o mar. Eu aqui vou focar num ponto em que procura trazer apenas para a vossa discussão futura durante a Cimeira um aspecto central. Havia uma pessoa que eu muito estimo, infelizmente já não está entre nós, o professor Hernani Lopes, que dedicou uma parte principal da sua vida à questão dos oceanos e Portugal e do hipercluster do mar. Ele defendia que Portugal tinha a obrigação de geoestratégica, geopolítica, de criar e valorizar a cadeia de valor do hipercluster do mar. E ele definiu, aliás é interessante quando no vosso vídeo de entrada passaram a Sofia Melbrider, uma importância absolutamente avassaladora no mar,
e uma voz da cultura para o mar, e eu diria que o professor Hernani Lopes está também para o mar na área da análise estratégica e da análise económica e geopolítica do mar para o nosso país. E ele definia que existem partes de hardware e partes de software neste relacionamento com o mar. A parte de software é a parte da parte política, a parte geopolítica, a parte da investigação científica, da engenharia de projetos, o quadro jurídico e regulamentação dos oceanos, a investigação e desenvolvimento, associados a tudo aquilo que possa facilitar a vida e o relacionamento com os oceanos. A parte de hardware é o transporte marítimo, a frota pesqueira, os armadores, a aquacultura, as embarcações de turismo, de recreio, os estaleiros de construção e reparação naval, os portos e ligações. E nós, quando vimos isto, depois tem áreas complementares, como as indústrias extrativas, os produtos químico-farmacêuticos, as energias, a banca e os seguros associados a tudo isto, a proteção do ambiente, inspeções, etc, etc. E, finalmente, a parte cultural, que enquadra toda a história marítima, a dimensão sociocultural e o apelo psicológico dos mares ao povo português. Ele definia de uma forma absolutamente brilhante, sintetizava desta forma como é que via a economia do mar e o hipercluster do mar como sendo absolutamente centrais para Portugal, enquanto nação que tem uma das maiores zonas económicas exclusivas na Europa e que no mundo tem uma presença geopolítica inevitável na relação com os mares e com os oceanos. Eu trouxe isto para a discussão porque esta discussão de como é que os lugares, como é que os places, não é, se posicionam no seu relacionamento com os oceanos vai ser absolutamente central. E os países são diferentes e têm condições naturais e geoestratégicas diferentes nesse relacionamento. Portugal tem não só essa condição geoestratégica, como também tem o dever de assumir isso como parte do seu DNA e do seu posicionamento estratégico. Isto é uma discussão que ficará para depois, durante a nossa cimeira. Já sei que o Sr. Presidente da Matriz Portuguesa trouxe este tema também para fazer parte da discussão, não só no seu início, mas também durante alguns painéis, e portanto, este é um ponto que eu não poderia deixar de cobrir também nesta nossa análise sobre como é que o homem se relaciona com os oceanos. Eu, para terminar, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que é um vídeo, eu espero que nós consigamos passar este vídeo, neste caso, eu penso que até agora estão a conseguir seguir toda a apresentação, correto, André? Sim, correto. Pronto, vamos ver se eu fizer a partir daqui, talvez eu consiga que o vídeo possa passar. Este vídeo, depois de eu tentar perceber como é que poderia partilhar convosco esta viagem, eu pensei assim, mas como é que será que os oceanos, primeiro vimos como é que eles são centrais para a vida na Terra e para a vida humana, para os seres vivos. Depois, como é que nós, homens, nos relacionamos e causamos impactos na nossa vida social, económica, industrial, um impacto tão profundo nos oceanos. Depois, como é que podemos criar ações estratégicas para proteger e preservar os oceanos. Finalmente, temos consciência de que não estamos a falar um risco, que é um risco para o amanhã, mas que é um risco iminente, que são riscos como as secas, como as cheias, como os ciclones tropicais, que são riscos que demonstram que este relacionamento é insustentável, este relacionamento dos seres humanos com os oceanos. Mas depois comecei a pensar, mas será que é isto? Será que os P's de pessoas, lugares e planeta são suficientes para compreender isto? Então, eu diria que não. E então descobri uma outra peça, um outro vídeo da NASA que procura entender os oceanos para além do nosso planeta. E é isto que eu acho absolutamente extraordinário, que é a capacidade do homem de imaginar que ainda tem por explorar tanto no seu planeta, no convívio entre o homem e os oceanos, mas é capaz de se começar logo a explorar e a ver como é que os oceanos são importantes, não só para a vida na Terra,
mas são importantes para a vida no universo. E eu vou partilhar convosco este vídeo, espero que este consigam ver, digam-me se conseguem ver nesta altura. Conseguem, André? Eu achei extraordinariamente interessante este vídeo, porque o ser humano é de facto de uma capacidade de imaginação e de criação absolutamente ilimitados. Nós temos uma agenda tão carregada de mudança da forma como protegemos e preservamos os oceanos, os nossos oceanos na Terra, no planeta Terra, e já somos capazes, até porque isso vai nos ajudar também a compreender como é que podemos melhorar isso na Terra, de explorar como é que a água e os oceanos existem noutros planetas e noutras luas de outros planetas e no universo. E é claro que fazemos isso porque estamos com esperança que essa investigação e essa exploração tragam benefícios para compreendermos ainda melhor como é que podemos debelar, proteger e preservar os oceanos na Terra. Mas achei, de facto, de uma criatividade e uma imaginação tão extraordinária que era com isso que eu queria terminar, partilhar convosco esta temática dos oceanos. Eu deixaria umas últimas palavras que é este seguinte. E volta ao tema central, da mensagem central que gostaria que partilhar convosco. Os oceanos são inevitáveis no futuro da humanidade, mas para isso temos de redefinir de uma forma muito mais resiliente a forma como nos relacionamos, pessoas, lugares e o planeta com os oceanos. E isto implica uma mudança cultural muito grande. Esta é uma imagem, como devem compreender, é uma imagem de pessoas que fazem a sua vida nos oceanos, no Pacífico, e do lado direito tem os 17 desafios do desenvolvimento sustentável. Independentemente do grande desafio que é os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável e aquilo que as instituições internacionais possam fazer por isso, existe aqui um grande desafio humanitário, que é redefinir como estas pessoas, lugares e planeta respeitam, protegem, preservam os oceanos. Isto vai ser um aspecto central, não só da década para os oceanos, das muitas décadas que virão, e a humanidade depende dessa estruturação e dessa reconfiguração. Para isso será central, de facto, que cimeiras como esta, não é, discutam em pormenor, em detalhe, como é que podem agir, tornar a ação
esta proteção e preservação dos oceanos, dos recursos marinhos e dos recursos naturais associados aos oceanos. Por isso, eu só posso felicitar pelo painel que vi a extraordinária cimeira que aí vem, não é? De que vocês nestes 2 dias que se discute, e tudo, eu sei que já foi partilhado pelo Sr. Presidente da Matriz Portuguesa, que é a intenção continuar a ter os oceanos como temática central do trabalho da grande Associação da Matriz Portuguesa na proteção da ciência e da cultura em Portugal. E com isto terminava esta pequena introdução, esta pequena partilha convosco, esperando que vos tenha deixado curiosos sobre como é que nós podemos olhar, quer do ponto de vista global, quer como seres humanos, a forma como relacionamos com os oceanos. Estarei sempre disponível para cooperar convosco e de colocar naquilo que é possível organismos como as Nações Unidas, para o ambiente das Nações Unidas, para cooperar convosco neste grande desafio e naquilo que temos que fazer para proteger os oceanos. Muito obrigado. Obrigado, professora. Falta agora um momento presencial para podermos aplaudir a sua extraordinária intervenção e tudo o que abracou é, de facto, o que nós pretendemos com esta cimeira tratar sobre os oceanos. Mencionou também que é algo, um assunto, é uma matéria que tem muito que ver com a nossa gênese portuguesa, com a nossa história, inclusivamente, e mais longe ainda, com a humanidade. Se é o futuro da humanidade, ela também foi a sua gênese, foi de onde nós viemos, onde a vida começou. E, de facto, tal como a assinatura desta cimeira, o oceano está por descobrir e também para preservar. E cabe-nos a nós esse desafio, mas também essa responsabilidade, porque somos nós, ao fim e ao cabo, que somos a espécie dominante ao nível da responsabilização da razão e também que temos, de alguma maneira, temos tido uma pressão sobre o nosso ambiente e sobre o nosso planeta, tanto na Terra como no mar, bastante prejudicial. Sr. Professor, de qualquer maneira, gostaria agora de ter um pouquinho aqui um momento de conversa consigo sobre esta temática, particularmente numa perspectiva que eu acho que é absolutamente importante e que também mencionou, relativamente à pessoa que falou, o professor Hernani Lopes, obviamente, uma pessoa incontornável da política e também da cena, diria mesmo histórica e institucional do século XX português, relativamente ao que se trata do mar, do oceano, enquanto solução ou uma perspectiva geoestratégica para Portugal, não só ao nível económico, mas também cultural, político, administrativo, do conhecimento, da investigação, enfim, do futuro da humanidade. O que lhe ocorre sobre esta máxima, esta abrangência, que isto é quase maior que toda a nossa existência no mundo, e é uma responsabilidade absolutamente tremenda, que também a ONU tem, uma responsabilidade extraordinária e uma competência, e várias competências sobre os vários aspectos, e nesta abrangência que nós falamos, sobre o ambiente, sobre o oceano. Estava a pensar o seguinte: Portugal, como disse bem, tem uma responsabilidade, um dever humanitário, porque, e sim, a nossa localização geoestratégica não aconteceu por acaso, e, portanto, permitiu-nos, durante todo o período dos descobrimentos, ter um papel absolutamente inovador e de fronteira, não é? Na descoberta, na aproximação dos povos e civilizações de todo o mundo. Isto foi um período áureo da nossa história. Nós temos que deixar de olhar como foi um período áureo da nossa história e pensar como é que catalisamos de novo essa posição geoestratégica para ser um período áureo do nosso futuro. Portanto, e é este dever da ação que deve premiar a nossa ação geopolítica, não é? Portanto, deve ser essa lógica. Como disse bem, pessoas como o Hernani Lopes, como o professor Hernani Lopes, são absolutamente centrais.
porque nos tempos de hoje os países só se podem dedicar a esta opção geoestratégica se conseguirem catalisar recursos. E tem que olhar para uma cadeia de valor. Não chega hoje em dia dizer a uma empresa isto é uma área estratégica e o Estado português vai assumir isto como geopoliticamente como absolutamente estratégico. Não chega. É preciso catalisar os agentes inovadores das empresas. As empresas que temos, felizmente, participantes da Cimeira, como a Catarina Martins, que vivem na Noruega e que trabalham e que desenvolvem toda a cadeia de valor à volta do salmão, têm que encontrar também no nosso país e na nossa atuação um benefício, um custo-benefício para poderem fazer isso. E este princípio da cadeia de valor é absolutamente central para pôr isto em ação. A cadeia de valor, como dizia o Hernani Lopes, vai desde aquilo que é o core das atividades, o centro, o fulcro das atividades económicas, até aos aspectos socioculturais e políticos. Portanto, esta cadeia de valor tem que ser explorada e certamente corrigindo grandes erros estratégicos do passado. Eu sou demasiado jovem para poder ter participado nisso, não é? Mas os estaleiros navais são eram um ativo absolutamente estratégico para o país, que reconvertidos, reestruturados, com outro posicionamento estratégico, teriam que com certeza que ser, não daquela forma, mas de outra forma, seriam hoje um elemento central desta cadeia de valor. Dou um exemplo muito concreto, os estaleiros navais. Eu vou dar um exemplo como é que a nossa vizinha Espanha fez em relação aos estaleiros navais. Os estaleiros navais passaram por um processo muito semelhante ao português. Mas o que é que eles fizeram? Eles conseguiram proteger o crescimento dos estaleiros navais espanhóis, que hoje são o segundo maior do mundo, em termos de dimensão. São o segundo maior do mundo em termos de dimensão. Protegeram, através de uma série de medidas, a reconstrução dos estaleiros navais e a reorientação. Hoje tem muita matéria de novos materiais associada à construção marítima, obviamente nos estaleiros navais, e muita formação, muita capacidade de formação dos trabalhadores, adaptação e flexibilização, etc, etc. E hoje são potentados a nível mundial em termos de construção naval. Portanto, o que estou a defender é efetivamente olhar para o hipercluster do mar, da cadeia de valor toda do mar, que vai desde o aspecto como dizia o professor Hernani Lopes, do hardware e do software, até os aspectos socioculturais e à cultura e ao património português. E fazer disso um vetor estratégico de orientação do país. Quantos países conhecem que a sua tradição é a navegação? Poucos países podem dizer com orgulho isso. E nós fazemos da navegação o nosso património desde sempre, milenar. Não é? Portanto, acho que isso tem que ser encarado de forma muito geoestratégica. Chegou o tempo da ação, mais uma vez. Podemos também ter um papel muito grande na proteção e preservação dos oceanos. O papel diplomático português pode ser extremamente importante na proteção e preservação dos oceanos. Portanto, todas estas vertentes têm muitas dimensões que seria interessantíssimo explorar e eu estaria muito interessado em dar o meu pequeníssimo contributo em tudo o que fosse o desenvolvimento de uma grande estratégia portuguesa para o mar e para os oceanos em muitas destas vertentes. Isto vai ter que ser feito de forma diferente hoje em dia, mas Portugal está bem posicionado para isso, em cooperação internacional, como é óbvio, numa grande vertente de cooperação internacional, mas Portugal tem um património diplomático muito grande para poder fazer isso e uma rede de países de língua portuguesa espalhada pelo mundo, e aí pode associar a língua portuguesa e a matriz da língua portuguesa a este esforço e fazer isso dessa forma. Portanto, não restam dúvidas. Hoje em dia teria que ser feito de forma muito em cooperação internacional, em várias áreas. É curioso, professor, porque estamos em sintonia verdadeiramente sobre esta temática e, aliás, nós ainda ontem, durante o nosso encontro, tivemos uma conversa, se bem que breve, sobre este assunto e, de facto, há aqui no planeta Terra, no nosso planeta, neste globo, uma esfera muito importante que não convém e que não é despiciente e que é verdadeiramente importante, que acabou de mencionar, que é a esfera da lusofonia.
e que atravessa todos os continentes. E mesmo também ligando essa articulação com outras atividades com relacionamento com os oceanos, como é a construção naval, por que não, por exemplo, recuperar e aproveitar essa presença portuguesa, pela presença da matriz portuguesa, da língua portuguesa, dos países de expressão oficial portuguesa, da presença das comunidades portuguesas e lusófonas também espalhadas pelo mundo, os barcos de recreio, estamos a falar dos paquetes de cruzeiro, por exemplo, que também tivemos essa tradição. É também um dos aspectos interessantes que poderão ser perfeitamente utilizados e ser pensados. E estamos a falar, inclusive, em todos os oceanos. Se bem que um dia uma bióloga disse-me que atualmente já não se menciona os vários oceanos, como o Oceano A, o Oceano B, C, Índico, Pacífico, Atlântico, etc., mas consideram-no como um todo, uma entidade una. E então referem-se ao mesmo como o oceano. De facto, o conhecimento e o tratamento e a observância desta mole, desta massa que compõe e excede a presença e a percentagem da crosta terrestre é verdadeiramente composta pela água, pelos oceanos. E nós, de facto, temos esses 500 anos, que também não só fizemos uma preparação, não foi um início, não foi pura e simplesmente descobrirmos que de repente tínhamos uma costa e para sairmos de uma crise que existia no século XIV, que nos aventurámos para o mar. Não, houve muitas décadas de preparação, não só também para adquirir os conhecimentos navais, os conhecimentos astronómicos, etc., e que de tal se conseguiu fazer isto. E também a consciencialização de um plano estratégico para essa expansão marítima, que deu origem à lei do sigilo, à estratégia do sigilo, criada pelo rei Dom João II, no século XV. Parece, e acho mesmo que é multidisciplinar. E se calhar até ainda mais, há mais abordagens ainda que nós aqui não estamos a mencionar, e se calhar inclusivamente como novas observações, novas áreas de estudo, de investigação, porque não há habitabilidade nos oceanos. Por exemplo, os temas, quando se usa a palavra explorar, está-se mesmo a utilizar no seu sentido lato, que é de explorar, não é? Os oceanos, para além da sua riqueza, que já está provada, e de inevitabilidade no relacionamento com o ser humano, com a humanidade, necessitam de facto de dar novos mundos à nossa capacidade criativa e de exploração. Não é? A energia das ondas do mar são temas que estão muito claros nessa linha, não é? Portanto, como é que nós podemos ser inventivos a pontos de fazer isso? Mas tocou num ponto que eu acho que é ainda mais central, que é poucos países têm um património civilizacional que vai abarcar os continentes, todos. Por mais que exista um só oceano, esta capacidade de abarcar o mundo como global não é idêntica para todos os países. Não é? E Portugal, desde Timor-Leste, Macau, as Áfricas ao Brasil, tem uma riqueza de uns braços de navegação extremamente largos. Não é? É absolutamente central voltar a fazer disso uma base de criatividade e de expansão. Não é? E isso tem que deixar de ser encarado como política, como passar a ser encarado como estratégia de ação, não é? como no terreno e a desenvolver este tipo de atividades. Dando um exemplo muito concreto, existem áreas dos novos materiais que são ainda hoje bastante desconhecidas para a construção naval. Relançar a construção naval com os novos materiais era uma área que é absolutamente indispensável. As empresas portuguesas são das mais inventivas do mundo. Temos empresários e empresas portuguesas nas áreas das tecnologias de informação que são dos mais inventivos do mundo. Aplicando as suas capacidades, os seus ativos,
a essa área da construção naval e dos novos materiais, eu tenho a certeza que numa década tornamos-nos líderes em algumas destas áreas. E tem que se trazer isto para, de facto, para cima da mesa e fazer disto uma estratégia de ação. Coisas simples como falou, o património da linha e do turismo, com barcos de recreio que percorram o mundo, não é uma inovação em si e, portanto, tem que ser potenciado. Portanto, há mil e umas áreas que são absolutamente centrais. Nós temos uma outra área que eu diria que seria prioritário, que é a investigação científica do mar. Portanto, os nossos investigadores do mar estão no nível de fronteira, até pelo nosso património, mas também pelos Açores, portanto, por todas as nossas ilhas atlânticas, portanto, todo esse património. A nossa investigação da área do mar está no nível de topo em algumas sub-áreas específicas e que deveriam ser potenciadas à escala global. Portanto, criar o melhor instituto mundial do mar está ao alcance de um país como Portugal. Criar o melhor instituto de pesquisa do mar está no mundo, está ao alcance de um país como Portugal. Portanto, tem que se deixar esta visão de político-elitista de falar sobre o mar e passar à visão pragmática de implementar ações nesse sentido. Portanto, eu diria que o João tem toda a razão, é assim. Eu acredito nesta nova geração, é uma geração que viveu, nós tínhamos uma diáspora de 4 milhões, eu costumo dizer que os portugueses neste momento têm no continente os restantes 10 milhões, mas portanto os portugueses estão espalhados pelo mundo de tal forma que, e com uma capacidade brutal, e esta nova geração pode trazer, abrir caminhos, abrir rumos a a exploração destas ações no concreto. Não é? Repito, as instituições internacionais vão considerar o mar sempre como parte de uma agenda estratégica. Isto é válido para os próximos 10 anos para concretizar os desafios do desenvolvimento sustentável, mas escusado será dizer que os 15 anos que virão a seguir para a próxima leva de desafios de desenvolvimento sustentável, que não são os do milénio, não serão estes de desenvolvimento sustentável, serão outros, terão de certo o mar e os oceanos como uma agenda estratégica. Portanto, é inevitável que até 2050, até o final do século, os oceanos sejam considerados uma agenda estratégica. Portugal está unicamente colocado no mundo para poder desempenhar um papel de relevo nessa agenda. Tal como Fernando Pessoa, no seu imortal poema do Infante, dizia que falta cumprir-se Portugal, mas fomos desvendando a espuma, de facto aí, por aí mesmo diz que Portugal desvendou de facto a superfície do mar. Agora temos então quase que, será esse o nosso quinto império? Descobrirmos na totalidade, explorarmos a todos os níveis do conhecimento científico, do conhecimento se calhar até anímico, da saúde, enfim, a todos os técnico, tecnológico, enfim, será essa a nossa próxima tarefa para a humanidade? E acho que temos esse património humano suficiente, não só nas novas gerações, mas também nas gerações que já há mais tempo se têm debruçado, estudado, investigado, dedicado o seu tempo e os seus estudos para esta temática ou outras que possam ser também complementadas. E deixo-me dizer também, professor, que de facto é uma temática que sempre interessou à matriz portuguesa, porque o mar é quase como que iconográfico para nós, não é? Diz-nos muito, é quase como o nosso ADN e, inclusivamente, vamos continuar esta temática e vamos, se calhar, fazer-lhe um desafio, pôr-lhe um reto em que continue connosco e a colaborar connosco nesta demanda da descoberta e da exploração dos oceanos que nunca vão acabar de ser desconhecidos, porque isto falta o mundo. Já estamos, e achei interessante também aquele vídeo que partilhou connosco sobre os novos mundos no espaço, que também se procura o que é tão essencial à existência da vida humana, que é a existência da água,
inclusivamente agora há pouco tempo falou-se que também se descobriram vestígios de água na Lua, também em Marte, etc. Mas cá na Terra ainda também há muito por descobrir. Sem dúvida, sem dúvida. O João está a chamar a atenção sobre uma temática que é muito crítica, que é os esforços que estão-se a fazer da análise da superfície dos mares e que se fizeram nas últimas 5, 6 décadas, vão ser multiplicados nas próximas 5, 6 décadas na investigação dos fundos dos mares. Aliás, é um dos pontos que estava lá como falhas de conhecimento que nós temos neste momento, é os fundos dos mares. Portanto, ou seja, sem dúvida que a exploração e o conhecimento sobre os fundos dos mares é reconhecidamente agora um gap, portanto, um hiato de conhecimento que não temos, e as próximas 5 décadas vão se dedicar de forma absolutamente extraordinária aos fundos dos mares. Ficaria mal, e por acaso eu não referi de forma muito clara na primeira partida que fiz convosco, foi a questão da poluição marítima. É assim, as atividades industriais, eu podia ter dado dei um exemplo dos recifes de corais, mas o exemplo da poluição marítima com os plásticos é absolutamente gritante. É assim, mais uma vez, e porquê? Porque os plásticos de superfície que têm um impacto na biodiversidade marinha que é absolutamente confrangedor e vai destruir os ecossistemas marinhos de uma forma inevitável durante largas décadas. Portanto, mais uma vez, aquilo que nós fizemos, o esforço de investigação da superfície dos mares, vai ter um espelho no futuro que vai ser a exploração dos fundos dos mares. E, portanto, vai ser absolutamente essencial esse trabalho. Mais uma vez, Portugal está muito bem colocado nessa área, na área de investigação científica. Era uma questão de agora conseguimos ter a tal cadeia de valor do hipercluster a funcionar, que era para garantir que isso pode ser feito a todos os outros níveis. Naturalmente que a matriz portuguesa poderá contar comigo para tudo o que for necessário. Mais como potenciador, estarei disponível para trazer alguns dos meus colegas que nos organismos internacionais possam ser de uma mais-valia para... Nós temos também, devo referir, o Sr. Ministro do Mar, neste momento, é uma das pessoas de maior reputação científica na área dos mares, portanto, que tem um trabalho feito e um trabalho por fazer absolutamente extraordinário nessa área, portanto, ou seja, eu diria, é um dos nossos representantes, ou o nosso representante na década para os oceanos, portanto, das Nações Unidas, portanto, ou seja, há aqui uma capacidade de alavancagem grande e naquilo que for possível, de forma modesta, estarei sempre disponível para colaborar convosco. Professor, tanto que viria para dizer, e inclusivamente as temáticas seriam sucedâneas, continuaríamos a falar e a descobrir novas abordagens, novos pensamentos, novas teorias, novas conjecturas, tudo sobre este mundo, que é um mundo que é absolutamente desconhecido, particularmente, se calhar, pela novidade que ainda encerra e que nós nem tão pouco sonhamos, que há muitas respostas para certos anseios da humanidade que estão nos oceanos como resposta, como panaceia, inclusivamente, para doenças. Pandemia, uma vez que nós neste momento estamos em plena pandemia, em que nos encerra e obriga-nos a estarmos nesta cimeira via remota através de tecnologia digital e impede-nos de estar também em via presencial. Enfim, é algo que nós teríamos muito mais para conversar seguramente e até alargar o debate a muito mais participantes também, que é isto que a Cimeira vai permitir, obviamente, e cada um na sua área e da sua perspectiva, e é isto que pretendemos também e que é muito importante, que é alertar as consciências, dar a conhecer também aos portugueses e à sociedade civil portuguesa que o mar, o oceano, é também uma das nossas responsabilidades, não só enquanto nação histórica, com responsabilidade sobre os oceanos, e também numa presença e numa localização geoestratégica absolutamente inegável e incontornável. E quanto a isto, professor, tenho só que lhe agradecer
na qualidade de Presidente da Matriz Portuguesa, por ter aceito o nosso convite, que muito nos honrou e engrandeceu esta cimeira com as suas palavras e com a sua reputação, esta primeira cimeira sobre os oceanos, que pretendemos que tenha continuidade e que alargue cada vez mais os oceanos e que, se calhar, e seria muito mais interessante, que todos os anos tivéssemos sempre um anúncio de algo que foi conquistado, algo que foi alcançado. Muito grato pelas palavras. Eu só posso desejar uma continuação de uma cimeira extraordinária e vai ser de certeza pelos participantes que estão previstos nos programas e nas discussões. Mais uma vez, eu sou a pessoa que sou grata pelo convite que foi dirigido e um forte abraço e continuação de uma excelente cimeira.